E aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é teologia e para que ela serve. Vem comigo! A teologia o que a gente pode dizer é um discurso sobre Deus. Todo discurso sobre Deus é limitado. E a teologia começou como criação cristã. Mas hoje a gente pode dizer de teologia budista, de teologia espírita, de teologia protestante, de teologia muçulmana, né? Hoje a gente pode dizer de vários tipos de teologia. Embora ela tenha começado na Igreja Católica e como criação cristã, vamos dizer assim. Na Igreja Católica, porque na época, século IV e V, que quando começou a teologia no sentido cristão, ela não existia ainda essas divisões de igreja, nada disso. Mas a gente pode falar da teologia um pouco antes. A filosofia, por exemplo, antes de Cristo, da Grécia Antiga, já falava de uma teodiceia, já falava de uns deuses, já brigava com os deuses, com a mitologia da época. Então, você pode até chamar isso de teologia também, no sentido meio largo. Mas a teologia, como a gente conhece, ela nasceu a partir do século IV. A partir daí, ela nasce como sabedoria, como homilética, como possibilidade da gente comentar as Escrituras, como possibilidade de se comentar os textos da missa, das celebrações, dos sacramentos e tal. Agora, hoje, depois de passado pelo academicismo da Idade Média, hoje a teologia é uma disciplina acadêmica, que foi chamada na época da Idade Média de rainha de todas as ciências, né? Acima da filosofia, acima de qualquer outra ciência. E hoje o reinado da teologia anda bem baixo, né? Tá como a rainha da Inglaterra, vamos dizer assim, né? Ela reina, mas não governa. Em todo caso, a teologia, a partir da ciência medieval, ela começou a ser usada, ensinada, aplicada, discutida para os padres, para os eclesiásticos, para os candidatos ao sacerdócio. Então, vale dizer, para um europeu branco e macho. Claro, depois ela foi se desenvolvendo, ela cresceu muito com a expansão das igrejas na América Latina, na África, na Ásia, com a colonização do mundo. A teologia também passou, a partir do Vaticano II, a ser pensada regionalmente. Então, hoje a gente pode falar de uma teologia europeia, de uma teologia latino-americana, de uma teologia africana, de uma teologia asiática. Mas, hoje em dia, no Brasil, nós temos um discurso muito anti-acadêmico. E esse é um problema para nós. A gente escuta todo o tempo pastores, padres, falando que não se precisa aprender teologia. Antigamente se usava aprender teologia só para os padres. Hoje em dia a teologia é ensinada também para os leigos. Ela é ensinada também para as igrejas mais sérias, para os pastores e tal. Hoje, nesse discurso anti-intelectualista que nós temos, por exemplo, muitos tradicionalistas, o pessoal mais hard-trad, que não aceita o Concílio Vaticano II, num discurso anti-acadêmico dizendo que só vale aquilo que está escrito. Só vale o que está escrito na liturgia e só vale aquilo que está escrito numa bula papal. E isso é um problema para a teologia, porque a teologia, por ser uma disciplina acadêmica, por trabalhar com a fé, ela está aberta a discussões. E isso não é coisa de agora, isso é coisa desde a Idade Média, ou antes da Idade Média. Existiam diferentes teologias, diferentes assentos teológicos. Mas hoje em dia, no Brasil, o discurso anti-acadêmico conta com uma outra versão também, que é a questão de pentecostais e protestantes, alguns pentecostais, alguns protestantes, que dizem que não se precisa saber teologia. Basta você ler a Bíblia, basta você pegar o que está escrito na Bíblia. Está escrito, é isso. Se você pegar, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, São Pedro vai dizer que é preciso que você saiba as razões da sua crença, da sua fé, as razões da sua esperança. Então, a gente precisa entender melhor esse tipo de coisa. Veja aqui. Antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Quando a gente pega a teologia, a gente vai estudar um pouco, a gente vê um grande
grande autor, que chama-se Santo Inácio de Loyola, o grande autor, ele diz assim que o fideísmo não serve para nada. Se você tiver a obediência de um cadáver, você não tem nenhum mérito. Porque o cadáver, você coloca ali, ele fica ali. Você muda a mão dele para cá, ele continua com a mão mudada para cá. Você cruza os braços, ele fica com o braço cruzado. Ou seja, ele não tem vontade nenhuma, mas também não tem mérito nenhum. Então é preciso que a gente tenha uma consciência crítica. E é para isso que serve a teologia. A teologia serve para nos dar uma consciência crítica, para, a partir de posições diferentes, de discussões diferentes, a gente fortalecer a própria fé. Então, por exemplo, o que eu posso dizer para você que a razão não é inimiga da fé. O que é inimigo da fé é o medo. Não é à toa que Jesus dizia, olha, não tenhais medo, sou eu estou aqui, vamos caminhar, não tenham medo, vamos caminhar, eu estou aqui. Jesus repetiu isso muitas vezes, porque o contrário da fé não é a razão, é o medo. Se você tiver razão, se você entender as razões de sua fé, você vai ter uma fé que não é uma fé de um cadáver, que é uma fé meritória. Estudar a fé para quê? Eu responderia para você, por exemplo, para que a sua fé fique mais forte. Existe uma diferença entre querigma, catequese e teologia. Querigma é o anúncio da fé. É o primeiro anúncio que você faz para a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, não entende muito bem por que Jesus está aí, não entende muito bem o sentido da vida. Então, esse é o querigma. É uma coisa rápida, bem feita, sintética, mas rápida. Se a pessoa der o passo da fé, fizer a sua adesão a Jesus Cristo, a pessoa se for querer se batizar, então é preciso catequizar. Catequizar quer dizer assentar a fé, mostrar as razões, mostrar a história, mostrar a Bíblia, mostrar as situações que são precisos que a pessoa entenda. Então aí já é um aprofundamento. Então nós temos um nível que é o querigma e temos um nível mais profundo, que é a catequese. Se a pessoa, fazendo a catequese, aderir à fé, ela vai ser batizada, ela vai receber os sacramentos, ela vai continuar com uma comunidade celebrando o que a gente chama de vida cristã. A teologia é para aprofundar a vida cristã. Então ela é um nível mais profundo. Mas aqui, muita gente tem dificuldade. Porque quando você começa a estudar a teologia, você começa a ter crise. E tem. E é normal que tenha. E é até bom que tenha. Porque quando você começa a ter crise, você começa a saber onde você está pisando. E aí a sua fé começa a ficar mais forte. Então, a dúvida não elimina a fé, ela fortalece a fé. É como aquele cara que é magrelo, frangote e tal, e começa a fazer academia. Vamos dizer que não tomou bomba, não tomou nada dessas bobagens, tá? Se o cara começa a fazer academia, ele começa a se fortalecer. Ele vai ficar aquele cara bombadão e tal. Depende muito da genética da pessoa, depende muito do esforço da pessoa, mas ela vai ficar uma pessoa forte, saudável, com os ossos mais fortes, com os músculos mais fortes, e vai ter menos problema de saúde. Agora, claro, se ela começar a usar bomba, se ela começar a usar anabolizante, aí ferrou. Mas nós estamos falando de uma coisa saudável. A teologia é um aprofundamento saudável da catequese. Então a teologia, por exemplo, não é para você dar para os seus catequizandos, sejam eles adultos, adolescentes ou crianças. A teologia é para você ter conhecimento, para você saber. A catequese é outra coisa. Agora, a teologia serve para uma outra coisa que para o Brasil seria muito útil, extremamente útil. Ela combate a manipulação. Ela combate a idolatria. Ou seja, quando a gente começa a estudar teologia, a gente começa a entender o que é a falsificação da fé. E quando a gente começa a entender o que é a falsificação da fé, a gente fica esperto, tanto individualmente como em comunidade. E aí a gente não cai nas bobagens que cai. Eu só queria lembrar para vocês um teólogo que é mártir, hoje considerado mártir, no martiriológico ecumênico, fundado por João Paulo II, na década de 80, 90. João Paulo II escreveu no martiriológico ecumênico um teólogo luterano, que se chama Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi mártir porque na época de Hitler ele começou a pregar que existe um só Führer, um só Senhor, e começou a causar problema na época. Porque ele, como teólogo, dizia, olha, não dá para servir a dois senhores, não dá para servir Jesus Cristo
e servir ao Führer. Ele já combatia a manipulação da fé. Isso estamos falando de 1940, 40 e tanto. Claro, foi preso por Hitler. Por falar que existe um só Messias. E esse Messias não era o Messias da época. Como também não é o nosso Messias hoje em dia. Que o pessoal diz, olha, é o presidente que se chama Messias. Não. A gente precisa tomar cuidado com a manipulação da fé. Porque a fé também dá dinheiro, meu irmão. Tanto para padres como para pastores. Também para leigos. A fé dá dinheiro. Se você souber usar e manipular o discurso religioso. A teologia combate esse tipo de uso. A teologia, ela é anti-idolatria. E ela vai mostrar o que é idolatria e vai mostrar como não se deve viver a idolatria. O querigma fala de Jesus Cristo. A catequese fala dos 10 mandamentos. A teologia diz como a gente não deve manipular os mandamentos. Olha, meu irmão, minha irmã, eu tenho um amigo meu, que hoje está no Canadá, Ângelo Cardito, um português muito inteligente. Ele tem uma tese que para nós seria um pouco estranha, mas ele dizia o seguinte, que a teologia deveria ser estudada também nas faculdades leigas, por todos os leigos, em todas as disciplinas, em todas as áreas do conhecimento. Porque quando a teologia for amplamente difundida, nós vamos deixar de ser um país que tem uma religião manipulada. Tanto aqui na França, que o laicismo é uma espécie de religião civil, como no Brasil, onde se manipula a religião para fins políticos ou para fins lucrativos das igrejas. A teologia é muito importante. Se você puder, estude teologia, leia teologia, discuta teologia, mas tenha um coração grande, tenha o ouvido e o coração aberto para escutar. Depois de escutar, comece a falar, mas não para atacar o outro, mas para dialogar. A teologia nos ensina isso. Eu vou fazer um próximo vídeo mostrando sobre a fé, os estágios da fé. Quem sabe isso vai nos ajudar também. Meu irmão, muito obrigado se você chegou até aqui. Dê o seu like, por favor, se puder, coloque um comentário. E se você ainda não é assinante, assine o canal para receber os outros próximos vídeos. Um abraço, até mais, muito obrigado.